Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo sobre casos de corrupção no Brasil. E é por isso que você nunca, mas é nunca mesmo, deve deixar todo o seu dinheiro somente no Brasil. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, o primeiro caso desse vídeo foi estereotipado pela mídia de forma incorreta como anões do orçamento. E por que que foi feito, Por que que foi estereotipado, falado como anões do orçamento? Porque todos os deputados envolvidos eram muito pequenos dentro do orçamento. E para você que está às vezes pensando, mas o que quer dizer deputados e orçamento? Gente, a Câmara Legislativa Federal, que é a Câmara dos Deputados, todos os anos eles votam, eles dispõem de orçamento até para direcionar, esse orçamento para os estados, para as prefeituras. Por isso que os prefeitos muitas vezes vão na Câmara pedir dinheiro, falar isso, aquilo e todo aquele blá 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 político que a gente vira e mexe, vê na TV e até mesmo na mídia. Então, pessoal, o valor estimado desse rombo já corrigido pela inflação ficou na casa de 800 milhões de reais. Isso mesmo, 800 milhões de reais. E quando aconteceu? Aconteceu ali em meados de 89 a 92. E em 1993 foi constituída a CPI para investigação, para apurar todos os fatos do que tinha realmente acontecido. E dentro desse esquema, de corrupção, existiam dois tipos de corrupção. O primeiro deles era, eles liberavam orçamento para entidades filantrópicas ou ONGs, e essas ONGs ou entidades filantrópicas estavam em nome de familiares, de laranjas, de pessoas conhecidas, amigos, coisas ali parecidas, com os casos da rachadinha da Alerj, que se dava mais ou menos um pouquinho diferente, mas também se iguala ali porque utilizava de funcionários, de instituição, de laranjas e todas essas coisas do tipo para desviar o dinheiro. E aí eles faziam esse envio, liberavam essa verba, ia para essas instituições filantrópicas que de fato não existiam, e assim o dinheiro acabava voltando para o bolso desses deputados que eram muito pequenos e não representavam muita coisa dentro da Câmara. Eram deputados que eram apagados. O segundo esquema dentro desse caso de corrupção eram os acordos com grandes empreiteiras. O que são esses acordos? Eles liberavam dinheiro para essas empreiteiras, faziam ali, davam aquele jeitinho, aquela costurada para que essas empreiteiras fizessem as obras, e todas essas obras eram precificadas acima do valor, e esses deputados recebiam de 5 a 20% do valor total da obra. Então, só para a gente fazer uma conta rápida, se a obra custava 100 milhões de reais, os caras ficavam na média entre 5 a 20 milhões de reais por cada obra. Agora imagina quanto que não foi diretamente para o bolso desse pessoal. O segundo caso desse vídeo é sobre o TRT de São Paulo, que é o Tribunal Regional do Trabalho. O rombo estimado para esse caso ficou na casa de 923 milhões de reais. E quando aconteceu, Darley? Aconteceu entre os anos de 1992 e 1999. Esse caso foi muito emblemático porque envolveu nada mais, nada menos do que Luiz Estevão e o Grupo OK, que pertencia ao Luiz Estevão. De fato, o que aconteceu foi que o Grupo OK perdeu a licitação para a construção desse Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E a vencedora dessa licitação foi a Incal Alumínio. E essa construtora passou os direitos para uma pessoa chamada Fábio Monteiro de Barros. E com essa passagem de direitos surgiu a desconfiança e foram investigar que essa mesma pessoa, Fábio Monteiro de Barros, repassava milhões, mais milhões mesmo de reais para o Grupo OK, que era pertencente ao Luiz Estevão, e tudo isso com o aval de uma pessoa chamada Lalau, que era o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ou seja, para a gente entender, o Grupo OK perde, outra empresa ganha a licitação, passa os direitos para uma pessoa que repassa dinheiro para o Grupo OK, que era pertencente ao Luiz Estevão, e tudo isso era feito com o aval de um presidente de um Tribunal Regional do Trabalho. Ou seja, a gente tem várias voltas aí justamente para chegar na mesma pessoa, Luiz Estevão. Bom, pessoal, o terceiro caso é sobre o Banco Marca, pertencente a Salvatore Cacciola. Meu italiano tá fino. E o que aconteceu nesse caso? Esse caso foi muito emblemático porque, de alguma forma, que até hoje não foi bem explicada, o Banco Marca conseguiu realizar compra de dólar abaixo do valor nominal de mercado diretamente do nosso Banco Central brasileiro. E aí você deve estar pensando, bom, não foi tanto dinheiro, mas foi 1,8 bilhões de reais de prejuízo. Por quê? Porque após realizar essas operações, o dono do banco, fugiu para o seu país de origem, para a Itália, depois foi para a Espanha e aí acabou sendo preso em Mônaco.
e aí deportado para o Brasil. E saiu umas notícias algum tempo atrás de uma restituição que o Banco Central acabou perdendo no STF e vai ter que realizar pagamentos, né, ao fundador do Banco Marca. E o Banco Marca teve que fazer isso, né, essa compra, todo esse acordo foi feito, né, e foi descoberto numa CPI para não quebrar. Então foi tido como um resgate do Banco Central, mas feito, né, por baixo dos panos. E em 2008, como eu falei, o fundador do Banco Marca foi preso, né, e extraditado para o Brasil, e ele estava lá de boa curtindo em Mônaco até que voltou de fato para o Brasil. E o caso se encaminha para prescrição, porque o Brasil é f... O quarto caso de hoje, a gente vai falar sobre os vampiros da saúde. Michel Temer tá nesse? Não, o Michel Temer não está envolvido nesse. E eu queria, sério, gente, eu queria realmente saber quem é que dá nome para esses casos, porque é um pior do que o outro. E o porquê, né? Corrupção, gente, é uma coisa tão triste. Esse caso causou um rombo de 2,4 bilhões de reais. 2,4 bilhões, gente. É muita grana. E ele ocorreu durante 14 anos. Pegou o governo FHC, o governo Lula, né? O início ali do governo Lula aconteceu entre os anos de 1990 e 2004. E quais órgãos estavam envolvidos, né? Principalmente o Ministério da Saúde. Esse caso estavam envolvidos funcionários do Ministério da Saúde, lobistas, empresários, todo mundo, né, em um prol comum, né? Imagina se todo mundo se junta para fazer o bem, né, para resolver os problemas do Brasil e não, né, para tirar dinheiro público, dinheiro de impostos que eu e você pagamos. Basicamente, esse caso ocorria fraudando licitações de derivados de sangue que eram utilizados para tratamentos de hemofílicos. Gente, isso é tristíssimo, porque são pessoas que realmente precisam daquilo e eu e você estamos pagando mais caro, pagando mais impostos para o quê? Para pagar a corrupção que esse pessoal faz, para pagar, né, todo esse desvio de dinheiro, ao invés de simplesmente estar contribuindo com o imposto, né, para fazer o Sistema Único de Saúde funcionar, o SUS. Eu acho que o que mais me marca aqui é que todos os 17 envolvidos foram presos e hoje estão soltos. É isso. Desvia dinheiro, provavelmente alguém ficou sem tratamento, ficou sem receber, né, o que precisava, e essas pessoas não são responsáveis por isso e, de fato, já estão todas soltas, vivendo a vida normalmente. Bom, o quinto e último caso desse vídeo é o Banestado. E esse, gente, foi complicado. Eu basicamente tomei conhecimento desse caso na faculdade de Direito, salvo engano ali nos anos de 2016, 2017. E esse caso foi um dos casos que trouxeram, né, o ex-juiz federal Sérgio Moro à tona. Foi um dos primeiros casos que ele atribuiu, né, ele atuou como ele atuou na Lava Jato. Então, basicamente, esse caso Banestado foi um dos primeiros casos em que o juiz Sérgio Moro, né, tomou uma proporção nacional e ele utilizou as mesmas ferramentas, os mesmos objetos legais, né, aproximados que foram utilizados na Itália na Operação Mãos Limpas, que prendeu uma série de deputados na Itália, todos eles envolvidos em casos de corrupção, em casos de crime de colarinho branco. E aí também, né, que eu vou falar o próximo caso, que é a Lava Jato. Esse caso, gente, aconteceu entre os anos de 1996 e 2000 e o desvio aproximado de dinheiro nele foi de 42 bilhões de dólares. E eles aconteceram principalmente através do Banestado, né, que as pessoas que utilizavam contas no exterior e tinham influência sobre o Banestado, que é um banco estadual do Paraná, à época público, e através de contas CC5, que é Carta Circular 5, eles enviavam dinheiro ilegal, ilícito, para o exterior, assim fazendo, né, uma lavagem de dinheiro através de contas internacionais utilizando um banco brasileiro, não só brasileiro, né, banco público brasileiro. E o total, né, deste caso foi de 42 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. Eles conseguiram ressarcir uma boa parte, mas nada comparado ao valor total. E foi aí que começa, né, a história do ex-juiz federal Sérgio Moro. E eu vou colocar um livro aí na capa também que eu acabei lendo durante a faculdade de Direito. Se você quiser e tiver interesse, é um bom livro, não é nada de demais. Eu também não sou muito fã do Sérgio Moro, mas whatever, você pode tomar sua decisão e pode ler. Conhecimento é sempre bom. Então vamos para o último caso, nada mais nada menos que Operação Lava Jato. E que operação, né, gente? E essa operação, pessoal, desmantelou o Brasil de uma forma inacreditável e também não só o Brasil, mas outros países. O prejuízo estimado dessa operação foi de 88 bilhões de reais.
Isso é quase 100 vezes o que foi investido somente em saneamento básico no ano passado, gente, em 2021. É muito dinheiro desviado e que poderia resolver diversos problemas. Essa operação foi descoberta, sem querer, porque eles estavam indo atrás de drogas e aí eles descobriram um doleiro que fazia lavagem de dinheiro para esse cara, para esse traficante, e através desse doleiro descobriram que haviam políticos também que lavavam dinheiro com este doleiro, e aí acabou desmantelando toda a Operação Lava Jato, envolvendo principalmente a Petrobras, que à época tinha muita influência governamental, principalmente do governo Lula e da Dilma, e isso é muito ruim, eu canso de repetir, empresas não devem ter influências governamentais, porque toda vez que um governo se mete numa empresa para fazer política pública, para fazer o que quer que seja, acontece o que aconteceu, e a gente tem um rombo de 88 bilhões de reais. Gente, isso aqui eu não estou falando sobre políticos, eu estou falando sobre fatos, o que ocorreram, todos os desvios. Uma empresa tem uma função social, e eu te garanto que a função social da empresa não é suprir necessidades políticas ou programas políticos. Porque, pensa só, imagina um político desse administrando qualquer empresa, vai à falência. Os países só não quebram porque não param de imprimir dinheiro. Você me entende? É só por isso, porque se qualquer político desse, seja Lula, Bolsonaro, Aécio, Dilma, FHC for administrar uma empresa, eu te garanto, não passa de 2 anos na administração da empresa. Por quê? Porque eles não sabem, eles são políticos. E o que políticos fazem de melhor? Gastar o dinheiro que são gerados dos nossos impostos. É só você pegar aí quanto custa um presidente por ano. É simples. E para a gente finalizar sobre essa operação, ela cumpriu mais de 1000 mandados, de busca e apreensão, congelamento de conta e tudo que foi necessário para fazer ela funcionar. E ela teve mais de 80 fases, mais de 80 ações ali da Polícia Federal, realizando apreensões, realizando prisões, sejam temporárias, coercitivas ou qualquer coisa que seja. E rendeu o rombo, novamente, de 88 bilhões de reais, que é muita grana, gente, é muito dinheiro. E pessoal, eu fiz a somatória, seriam aproximadamente 136 bilhões de reais desviados em casos de corrupção. Isso representa hoje basicamente 10% do PIB brasileiro. Nós investimos menos de 1% do PIB em saneamento básico, enquanto isso a gente tem 100 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, sem acesso a esgoto. E aí, qual o problema disso? Isso sobrecarrega até o próprio sistema de saúde. Por que sobrecarrega o sistema de saúde, gente? É leptospirose, é hepatite A, cólera e muitas outras doenças. Eu não sou nenhum especialista em doença, mas a falta do tratamento de esgoto vai causar isso. Imagina todo esse valor investido em saneamento básico. Você acredita que ainda teriam 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto? O Brasil é um país enorme, mas também é um país muito mal administrado. E pelo fato de ser mal administrado, a gente enxerga todas essas desigualdades que não são causadas por empresários, são causadas pelo próprio governo que eu e você colocamos lá, beleza? Então, eu agradeço muito por você ter acompanhado mais um vídeo e eu reforço aqui, investir no exterior não é um luxo, é uma necessidade para que você se proteja de coisas como essa, de loucuras como estas que acontecem no Brasil. Não é pouco dinheiro, gente, são 136 bilhões de reais. Isso resolveria pelo menos um dos nossos problemas hoje, que é o saneamento básico. Valeu, até o próximo.